Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Nele nós vamos dar continuidade ao desenvolvimento da nossa API com Laravel. Nós temos feito uma API relativamente simples, mas para fins didáticos e para podermos perceber e aprender aí como que é o desenvolvimento de APIs aí com Laravel, tá? Então nós temos feito aí o nosso endpoint de category. Gostaria de pedir aí para você deixar o seu like, para que esse vídeo possa ajudar mais pessoas. E se inscreva caso eu ache relevante aí acompanhar o nosso canal. E vamos lá. Então, no último vídeo aí a gente fez a nossa listagem de categories. Agora nós vamos dar continuidade aí fazendo a nossa persistência, né? Nós vamos salvar uma category aqui na nossa API, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou criar uma function aqui no meu método, né? Aqui no meu controller, que vai se chamar store, tá? Esse método ele vai fazer o seguinte: nós vamos validar aqui o nosso campo de category, tá? Deixa eu só ver aqui, vou ter que validar esse title aqui na nossa category, tá? Vou colocar aqui um validator e eu vou dizer que o meu title ele é obrigatório. Eu vou dizer aqui que o meu title ele é obrigatório e ele precisa ser uma string. E eu vou dizer aqui também com o meu validator que ele precisa ter no mínimo, a categoria precisa ter no mínimo aí uns 5 caracteres e no máximo uns 255 caracteres, tá? Então eu vou validar somente esse title. Nós vamos fazer o seguinte: eu vou validar aqui se está falhando, né? Então isso aqui é um componente aqui do próprio Laravel, tá? Do próprio core do Laravel ali. Tem um namespace dele ali, ó. E ele é responsável por validar o que a gente envia via request, né? Talvez você já tenha tido aí contato com isso, talvez não tenha tido. Se você não teve contato, então ele valida aqui os campos que nós enviamos ali. Pode ser via um formulário, pode ser via API, via JSON, né? E ele vai validar o campo. Então eu estou colocando aqui alguns critérios que eu quero que sejam validados aí neste campo, tá? Então eu quero que ele seja obrigatório, required, ele tem que ser string, tá? Ele tem que ter no mínimo 5 caracteres e no máximo 255 caracteres, tá? Então, para criar a nossa categoria, a gente tem que enviar o nosso title, tá? E caso o que foi enviado não esteja nesses critérios, caso ele caia na validação, nós vamos retornar isso aqui, ó, error, e nós vamos retornar aqui os erros do nosso validator, tá? Então é isso. Deixa eu fechar aqui esse método. Aí, caso ele passe pela validação, tá? Caso ele passe pela validação, nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos declarar aqui uma variável category que vai receber o resultado, tá? Lá do store do nosso repository. Então nós temos aqui, ó, validated. Então caso ele passe, né? Caso ele passe aqui seja positiva, caso ele realmente insira aqui a nossa category no banco, ele deverá, nós vamos validar, né, se a category não foi, de alguma forma não foi registrada no banco. Nós vamos retornar aqui um erro também, tá? Dizendo que a nossa category não foi possível criá-la, né, no nosso banco. E nós vamos também, caso ele passe, né, tanto pela validação quanto pela persistência, né, que é o próprio ato de salvar a category ali no nosso banco, aí a gente vai retornar aqui de fato a nossa category, tá? Então vou retornar um message success, vou retornar aqui um data, o nosso data vai ser category,
e nós vamos retornar aqui o status 200, tá? Então, esse é aí o nosso controller, né? Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui o meu repository como é que está. Beleza. Tem mais uma coisa que eu preciso colocar aqui, ó. Por exemplo, na nossa category, nós temos o campo de title e nós precisamos inserir também qual que é o usuário, tá? Qual que é o usuário que está inserindo esse registro, né? Qual usuário está inserindo esse registro aí na nossa base, tá? Então, ok. Vamos lá, colocar o usuário então. No meu store, eu vou colocar aqui, ó, data user ID. E eu vou declarar esse método aqui, tá? Mas eu acho que esse aqui parece que não está funcionando. Deixa eu chamar esse cara aqui, ó, auth, tá? Vou chamar esse auth. Deixa eu chamar tem um facade aqui, só que ele não está carregando para mim, ó. Meu facade aqui, ó. Deixa eu tentar carregar ele aqui, ó. Use auth. Vamos ver se ele me ajuda aqui. Auth. É esse cara aqui, ó. Então nós carregamos esse cara e aqui nós selecionamos o usuário corrente. Então, por exemplo, quando o usuário vai consumir um endpoint, ele envia o token, né? Ele envia o token ali no authorization, no header ali, authorization, e quando a API autoriza esse usuário de consumir o endpoint, nós temos esse usuário logado, certo? Nós temos o usuário logado. Então a forma de pegar esse usuário logado é dessa forma aqui, tá? Então nós jogamos aqui o nosso user ID também no nosso data. Então quando ele inserir essa category na nossa base, ele vai inserir tanto o title quanto o nosso user ID. Tá? E vamos testar esse endpoint. Falta a rota, né? Nós não fizemos a rota. Deixa eu fazer a rota aqui de post também. Eu vou dar um nome aqui para essas rotas. Deixa eu dar um name aqui para essas rotas. Categories Index. Apesar que nós provavelmente não vamos usar esse name, né? Como é uma API, dificilmente a gente vai usar esse name. Mas tudo bem, vamos declarar aqui. E ok, vamos testar então a inserção aí. A inserção da nossa category. Então tem que enviar o title, né? Deixa eu duplicar aqui esse endpoint no Postman. Preciso mudar aqui agora para post. Preciso mudar aqui um método HTTP para post. Eu vou pegar aqui o token. Eu vou jogar o token aqui, tá? Na minha autenticação. E eu vou mudar isso aqui para title, tá? Eu vou colocar aqui, ó, categoria teste 001. Eu vou apagar esse password, só isso que eu preciso enviar. E vamos testar aqui a inserção da nossa categoria. Testamos, deu message success, né? Veja que ele criou a categoria aí com sucesso e retornou no nosso data a categoria recém inserida, né? Então vamos testar aqui, vamos ver se eu enviar esse cara vazio, se ele vai deixar inserir. Ó, então veja que ele está caindo no validator. Ó. Se eu tento enviar um title vazio, ó, ele está dizendo para mim que o título é requerido. Se eu tentar enviar um valor numérico aqui, ó, ele está dizendo que o campo title precisa ser uma string, né? Se eu tentar enviar aqui com um caractere, ó, se eu tentar enviar aqui, ó, ele está dizendo que precisa ter pelo menos 5 caracteres a minha categoria, tá? A, B, C, D, ó, está dizendo que precisa ter pelo menos 5 caracteres, né? Então, quem faz isso é o nosso
o nosso validator, né, cuida de tudo isso pra gente, tá? E o nosso store faz aí a persistência propriamente dita, né? Gostaria de agradecer aí, deixa o seu like aí para fortalecer, se inscreva. Obrigado aí, até a próxima.